dois textos. O primeiro texto que nós vamos ler está no Salmo de número 78, né? Salmo de número 78, os versículos 70 ao 72. Aleluia. Glórias a Deus. Quantos acharam? Aleluia. Jesus. Amém, irmãos? Um prazer estar aqui mais uma vez. Gostaria de dizer aos irmãos que Deus quer falar conosco nesta noite uma vez mais. Amém? Temos a palavra de Deus assentado como estáis. E diz assim: também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas, de após as ovelhas malhadas, e o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, digam todos comigo, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Amém? Segure este texto e vamos para 1 Samuel, no capítulo de número 16. Glórias a Deus. Melhor, 15. Não, é 16 mesmo, eu me confundi aqui. Capítulo de número 16, versículo de número 18. Amém? Quantos acharam podem dizer amém. Amém. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto, digam todos comigo, eis que tenho visto um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil presença, e acima de tudo, o Senhor é com ele. Quantos podem dizer amém? Diga assim: o Senhor é com ele. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Amém? Este é o maior sinal na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é? O Senhor é com ele. Aleluia. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é este. Amém? As marcas de um escolhido de Deus. Quero ministrar isso e quero falar de uma maneira bem tranquila e quero deixar aqui o Espírito de Deus ministrar aos nossos corações. Eu não tenho nada programado, não tenho aqui um esboço propriamente por dizer, mas Deus colocou esta palavra no meu coração quando eu, assim que entrei por estas portas. Na verdade, eu pensava em ministrar uma outra coisa, mas eu entendi pelo Espírito de Deus falar-lhes nesta noite acerca destas marcas. Amém? Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Queridos, nós temos aqui um primeiro texto no qual a palavra de Deus nos fala acerca de que o Senhor, o Deus de Israel, ele tinha um desejo no seu coração de eleger a um homem para estar à frente do seu povo. Ele tinha um desejo de estabelecer mais do que um rei
sobre a nação de Israel. Na verdade, Deus não tinha interesse em dar um rei para a nação de Israel, porque o rei de Israel é o rei dos reis e senhor dos senhores, Jeová. Ele sempre deixou bem claro isso nas suas palavras que estão de Gênesis, Apocalipse, não é? Que os reinos deste mundo um dia darão lugar ao rei dos reis e senhor dos senhores. Deus, na verdade, ele nunca intentou isso no seu coração, mas Deus sempre teve um desejo de que seu povo sempre fosse pastoreado, porque nós vemos que a Bíblia nos revela que o relacionamento de Deus com o seu povo sempre foi parecido como o do pastor e uma ovelha. Por isso, ele sempre, desde a instituição da nação de Israel, nós vamos observar que os líderes de Israel sempre foram homens que mexiam com ovelhas. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Até nós podemos observar que para algumas nações circunvizinhas da nação de Israel, ser pastor de ovelha era algo desprezível. Tanto é que quando José foi para o Egito, a palavra de Deus nos registra que ele ficara constrangido quando seus irmãos desceram para ali, depois de alguns anos que José já estava, e agora numa posição elevada de respeito, mas também José estava preocupado, porque havia ali na terra do Egito uma insatisfação, um certo desprezo com a profissão de pastorear ovelhas. Amém? Por isso ele sugeriu que então seus irmãos, ao chegarem ali, pudessem dizer que eles não eram pastores de ovelhas, mas que eles eram cuidadores de gado. Amém? Então, isso era algo desprezível. Eles foram morar na terra de Gozém, e aí você observa ali a história da nação de Israel ligada a essa questão de pastorear ovelhas. Você pode observar que Abraão também fora, não é, um grande pastor de ovelhas. Seu rebanho foi crescendo, ao ponto que seu sobrinho Ló também, por ser pastor de ovelha, também adquirira muitas ovelhas, de maneira que eles já não podiam habitar num só lugar. Então logo em seguida vemos depois a história de Jacó repetindo-se como um grande pastor de ovelhas. Amém? Um homem que, quando ele mexia ali os pauzinhos, no bom sentido da palavra, o rebanho, amém, ele crescia para a glória de Deus. Quando ele desce na casa de Labão, e Labão ele começa a observar que as mãos de Jacó eram mãos que tinham a bênção do Deus de Israel, e que o rebanho crescia a cada momento. Então ele trocava esporadicamente as cores das ovelhas e dizia: ó, já que está crescendo muitas ovelhas brancas, então vou ficar com as brancas, agora você fica com as malhadas. Mas aí ele pegava lá aqueles paus lá, que eu esqueci o nome agora, de umas canas, né, e raspava elas e colocava debaixo, né, ali da onde as ovelhas passavam, e também de frente ao lugar onde as ovelhas iriam se alimentar. E quando essas então agora estando ali para gerar, ao olharem para aquelas varetas, não é, ali que não eram varetas mágicas, mas era uma orientação, era um mistério que havia na vida de Jacó. Na verdade, a coisa não estava no que Jacó estava fazendo propriamente, mas estava na bênção e na fidelidade de um Deus que prometeu para ele que ele seria uma bênção por onde ele passasse. Amém? Então Jacó tinha esse mistério de fazer o rebanho crescer, e é isso que eu quero começar dizendo. Isso veio de Abraão. Abraão tinha esse mistério, e esse mistério foi passando de pai para filho. Quantos podem glorificar a Deus? Porque Deus, ele tinha o seu povo como um grande rebanho de ovelhas para a glória e louvor do nome do Senhor. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Então nós observamos isto. A Bíblia nos revela também que logo após, né, Jacó, mais à frente, nós temos um homem chamado Moisés, que também ao sair do Egito, após
após ter uma vivência ali egípcia, ter um tratamento, educação totalmente diferente dos seus patriarcas, não é? Abraão, Isaac e Jacó. Agora, contrariando tudo isso, Deus arranca ele dali, não é? Para ensinar a Moisés a pastorear ovelhas. 40 anos ele fica ali na terra, não é? Ali de Midian, para aprender a pastorear ovelhas. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A prova é que ele sai do Egito, da capital do Egito, Ramassés, não é? Ali nas proximidades de Ramassés, e a Bíblia diz no capítulo de número 12 de Êxodo, que ele sai com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e lá na frente, quando o povo vai entrar na terra prometida, já temos uma totalidade de quase 3 milhões de pessoas, porque o homem Moisés era um homem que tinha o mistério de cuidar do rebanho de Deus. Ele passara 40 anos aprendendo ali a cuidar de ovelhas. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então Deus, ele sempre teve esse interesse de, amém, de dar ao seu povo, não reis, não estadistas, não imperadores, não. Deus nunca quis isso. Deus nunca quis fazer isso. Deus queria dar ao seu povo pastores, amém? Porque pastores, amém, tem uma diferença muito grande. Quando Deus ele escolhe pastores, ele está querendo dizer assim: olha, eu vou trazer, não é, uma liderança para o meu povo que possa, não é, no momento em que a ovelha, ou que meus filhos, né, estiverem passando por alguns momentos difíceis, né, quando passar pelo vale da sombra da morte, ele não vai temer mal algum, porque o pastor estará com eles, amém? A tua vara e o seu cajado vai o consolar. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quando as provações vierem, o pastor vai, não é? Como disse Isaías 40:11, não é? Ele, como pastor, ele há de apacentar o seu rebanho, e as pequeninas ovelhas, como diz o texto, né? As que estiverem amamentando, ele as conduzirá no seu regaço, aleluia. E as que estiverem, para, né? Como é que fala aí o texto? Não é grávida, né? A ovelha, mas as que estiverem para dar a luz, ele as conduzirá mansamente. Quantos podem glorificar o nome? Então o pastor tem um cuidado especial. Ele cuida, né, dos pequeninos, né, de uma maneira carinhosa. Ele as conduz no seu regaço. E as que estão, né, amamentando, ele as conduz mansamente. Amém? Então esse era o desejo de Deus para o seu povo. Era de dar homens para liderar ali, né, aquele povo, como um pastor cuida do seu rebanho. Amém? Então vamos aqui já mais propriamente para o assunto. Quando nós observamos a Bíblia, no capítulo de número 8 de 1 Samuel, nós temos ali uma insatisfação nacional do povo de Israel, porque eles estão querendo, né, assim como o povo do mundo, os filisteus, os moabitas, os amalequitas tinham reis, e eles então agora se cansam, porque agora Samuel já está velho, e os seus 2 filhos que ele dera ali para estarem à frente, né, da nação de Israel, estavam ali sendo reprovados pelo povo, porque a Bíblia registra que eles eram filhos de Belial. Então Samuel, ele tinha 2 filhos e estava velho, e então agora os seus 2 filhos, a Bíblia diz que um deles, eles recebiam presentes e subornos, não é? E eram maus líderes ali, e o povo disse: olha, nós não queremos os seus filhos para liderar a nação de Israel, nós agora estamos querendo ter rei, não é? Como as nações, para que possa guerrear as nossas guerras, para que possa sair para guerrear as nossas guerras. Então nós observamos ali que Deus então agora, não é, ele dá à nação de Israel um rei. Só que na verdade Deus tinha no seu coração o objetivo de dar um rei que fora um pastor de ovelhas. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo isso? Só que, como o texto diz em 1 Samuel capítulo 8, que o povo, ao pressionar a Samuel e ao pressionar a Deus, o texto diz que eles disseram assim: queremos um rei agora. Amém? Isso, irmãos, infelizmente
infelizmente, quando acontece, isso não é bom. Quando o povo quer algo da parte de Deus e coloca para Deus, não é, o momento em que Deus deve dar aquilo que eles desejam, isso não é bom, porque pode não ser o tempo que Deus determinou para que aquelas coisas pudessem acontecer. Então a vontade permissiva de Deus é acionada, e Deus agora então, ele diz: pois bem, vocês querem um rei? Nós vamos então dar um rei para a nação de Israel. Só que o homem segundo o coração de Deus ainda não havia nascido. Então Deus, ele vai a Israel e procura o melhor homem que havia lá. Ele procura aquele que se mais encaixava, aquele que mais se enquadrava, aquele que mais se parecia. E não havia nenhum pastor de ovelha, porque nos dias de Davi havia muitos, mas não havia nenhum que agradara o coração de Deus. Quantos estão entendendo? E então, agora nós observamos a Bíblia que nos dias de Saul também nós observamos, se você estudar um pouquinho, você vai ver que Saul era da mesma geração dos 3 primeiros irmãos de Davi, os mais velhos, amém? Eliabe, sendo primogênito, também era da descendência e da geração de Saul. Queridos irmãos, se você entender o que eu estou lhe dizendo, você vai perceber que com certeza Deus, ao procurar naquele momento um rei, ele também foi ali na tribo de Judá, porque a Bíblia registra no livro de Gênesis, lá pelo capítulo 49, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele chega em Judá e ele diz: olha, o cetro não sairá de Judá, e ele, aleluia, ficará em Judá até que venha Siló, que é o Messias, o Cristo vivo que viria da tribo de Judá. E ele disse: olha, o cetro de rei vai ficar na tribo de Judá. Então todos sabiam que se houvesse um rei em Israel, a profecia bíblica apontava isso para alguém da casa de Judá. Mas eu vejo a Bíblia Sagrada nos falando acerca de uma busca de Deus agora, Deus procurando um homem para liderar o povo, e Deus não encontra ninguém na tribo de Judá que tenha as características de pastor, porque Eliabe não queria pastorear, Eliabe, Samar não queriam pastorear, eles simplesmente queriam guerrear. Se você ler um pouquinho a Bíblia, você vai observar que tanto Eliabe como Samar e seus irmãos que vinham antes dele eram homens de guerra, não queriam saber de ovelhas, não queriam pastorear as ovelhas malhadas, as ovelhas rejeitadas, as ovelhas salpicadas, as malhadas, aquelas ovelhinhas poucas, como o próprio Eliabe chegou para Davi e disse: onde é que você colocou aquelas poucas ovelhas, numa forma de menosprezar aquele rebanho que Davi tão propriamente estava cuidando, com todo o carinho, com todo o amor? A verdade então, queridos, é que eu chego à conclusão de que quando Deus ele procura um homem nos dias em que o povo pediu um rei, mas na verdade Deus queria dar um rei sim, mas ele queria, já repito mais uma vez para os irmãos, ele queria dar mais do que um rei, ele queria dar ao povo um homem que tinha as características de um pastor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então ele vai para a casa de Jessé, ele olha na tribo de Judá e encontra homens que não querem pastorear. Ele vai para a tribo de Benjamim, que é também o reino do sul, porque Benjamim e Judá fazem parte do reino do sul, de uma certa forma estão ligadas, não é? As duas tribos. Então agora ali, então Deus, eu fico observando Deus descendo naquele lugar, e ele encontra um homem que para mim é muito mais do que simplesmente nós observamos muitas mensagens faladas acerca dele, um homem belo, alto, e que dentro de Israel não havia ninguém tão alto como Saul. Eu vejo que é muito mais do que isso. Ele é um homem que cuida de jumentas, é um homem que cuida das jumentas de seu pai, é alguém que não é pastor, mas que tem uma semelhança, ele sabe cuidar de jumentas. Quantos estão entendendo? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ele sabe cuidar de jumentas. E eu não sou da roça, mas eu morei no interior, mas eu também não tenho aqui propriamente dito para vocês informações na prática acerca de como é que funciona esse negócio de cuidar de jumento. Só que eu sei de uma coisa: o
pessoa, não é, de uma personalidade um pouco mais forte. Tem que ser alguém, não é, de uma personalidade muito mais forte do que um pastor de ovelha. Porque você e eu sabemos muito bem que jumento empaca, que jumento é teimoso, que jumento não obedece assim tão facilmente. Então agora Deus, né, olha para os irmãos entenderem a palavra que Deus está colocando no meu coração. Deus não tem a matéria-prima que Ele gostaria de ter naquele momento, porque não era tempo de Deus, para Deus dar um homem, aleluia, para aquela nação, para ser liderada aquela nação. Então o povo pede e Deus dá. É por isso que quando você lê o Salmo de número 89, você vê a revelação que Deus dá ao profeta Etã, que é o autor do Salmo de número 89, e ele diz assim: visão que Deus deu a mim, profeta Etã, que era um dos cantores que Davi inclusive instituiu para cantar ali diante da arca do Senhor. Este Etã era um homem que tinha visões, e a Bíblia diz que Etã teve uma visão acerca do seu ungido, e Deus fala a ele: Etã, não é? Ele diz assim: olha, eu socorri um esforçado, eu dei força ao esforçado. Em outras versões diz: eu levantei um guerreiro, também exaltei alguém que era eleito do povo, e eu achei a Davi o meu servo, e com meu santo óleo eu ungi. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Deus, ele socorreu um guerreiro, ele socorreu um esforçado, não é? Um esforçado Jacó. Deus socorreu um guerreiro como o próprio Josué, homens como Sansão. Deus deu força a esses guerreiros, mas também Deus exaltou alguns que eram escolhidos do povo, como Saul. Isso tudo Deus fez, o povo elegeu, então Deus exaltou. Mas aí a Bíblia diz assim: mas eu achei o meu servo Davi, e com meu santo óleo eu ungi para pastorear o meu rebanho para a glória e louvor do meu nome. Diferença muito grande. Deus então agora tem um homem que ele tem características parecidas. Diga parecidas. Ele cuida de jumentas. Diga jumentas. Deus tem um homem que é cuidador de jumentas. E então agora esse cuidador de jumentas, ele vai liderar o povo. E nós observamos e conhecemos a história de Saul, você sabe muito bem. O homem duro de coração, o homem difícil de lidar, homem complicado, mas era ungido de Deus. Diga ungido de Deus. Esse é o ungido de Deus. Agora aqui nós observamos, meus queridos irmãos, que de repente os dias de Saul passam, porque eu quero ser objetivo no que Deus me deu. Eu poderia falar um pouco sobre Saul, sobre a vida de Saul, sobre a história de Saul, para você ver algumas características que de fato ele não era um pastor de ovelhas, mas ele era um criador de jumentas. Isso mostra na vida dele todas as atitudes que ele tem de impaciência, situações difíceis em que ele viveu. Não era uma pessoa paciente, era uma pessoa difícil, um temperamento forte, mas ele era o ungido de Deus. Mas entendam, irmãos, aqui a palavra do Senhor para nós nesta noite. Muitas vezes, porque as circunstâncias da vida, não é, nos acometem e nós não sabemos esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Deus nos dá aquilo que Ele tem de melhor. Quantos estão entendendo? Porque nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Então por isso eu quero já começar dizendo para você: nós temos que aprender a esperar no tempo de Deus, porque Jeremias 3,15 diz: convertei-vos a Israel, e Deus vos dará pastores segundo o seu coração, que vos apacentem com amor e com sabedoria. Aleluia. Quantos querem pastor segundo o coração aqui? Eu também quero. Todo mundo quer, mas nós temos que nos converter, nós temos que voltarmos para Deus, e aí então Ele vai nos dar pastores segundo o seu coração. Aleluia. A nação não estava convertida, irmão. A nação não tinha condições de receber um homem segundo o coração de Deus. Quantos estão entendendo? A questão toda está aí. A nação não estava preparada. A nação queria alguma coisa. Eles queriam um líder, porque não dá para ficar sem um líder. Quantos estão entendendo? Amém? Então, a impaciência deles fez com que Deus desse para eles
assim, mas Deus Mas Deus usa criador de jumentas. Mas Deus tem para nós. Aleluia. Diga, mas Deus tem para nós pastores de ovelhas. Diga, homem segundo o seu coração, ungidos de Deus, para apacentar o seu povo. Alguém diga amém por isso? Amém? Então, nós observamos aqui que Deus elege a Davi. E aí então, voltando para o segundo texto em que nós estávamos pregando, 1 Samuel capítulo 16, verso de número 18, a Bíblia nos diz que de repente o rei Saul, agora, depois de ter desobedecido a ordenança de Deus e de ter sido rejeitado, porque Deus havia dito para ele matar os amalequitas e riscá-los da face da terra, e você conhece a história muito bem. Ele preferiu sacrificar do que obedecer, e por causa disso então, quando este agora rasgando a orla do manto de Samuel, a Bíblia diz que Deus, falando por intermédio do profeta Samuel, disse a ele: olha, assim como tu rasgaste a minha vestimenta, Deus rasgou o seu reino. Samuel permaneceu com pena de Saul, e então Deus dá uma ordenança para Samuel. Ele diz assim no capítulo de número 16: Samuel, vai, pega o seu vaso, enche ele de azeite, porque devia estar vazio, não é? E desce à casa de Jessé o belemita, porque eu já tenho escolhido um rei para cuidar do meu rebanho. E ele não é criador de jumenta, ele é pastor de ovelha. Aleluia! Oh, glória! Quantos querem, aleluia, quantos querem ser pastoreados aqui? E não é Deus quem dá. Aleluia. Eu sei que tem muitos se fazendo pastores hoje, se ungindo, mas os pastores que são pastores é Deus quem dá. Aleluia. Ele dá criador de jumenta também, irmãos, porque Ele é o Senhor da glória. Tudo está sob o seu domínio e controle. Ele dá, irmão. Mas Ele tem o melhor para nós. Quantos podem glorificar a Deus? Tem muita gente que fica com dificuldade de ser pastoreada por criador de jumenta. Por quê? Porque ele é ovelha, ele não é jumenta. E aí como é que faz? Só dá pancada e vai, não vai. Então aí complica. Mas, queridos irmãos, Deus, Ele tem algo melhor para nós. Mas nós temos que aprender a esperar. Diga, nós temos que aprender a esperar no Senhor. Diga, vamos aprender a esperar no Senhor. Nunca pressione Deus e diga: eu quero agora, tem que ser agora. Porque isso eles fizeram e receberam aquilo que eles mereciam. Quantos podem dizer amém por isso? Então nós observamos agora a Bíblia dizendo para Samuel descer, e ele vai à casa de Jessé o belemita. Ele diz: olha, Deus, eu não posso ir lá simplesmente para ungir um rei, porque se Saul souber, ele vai me matar. Então Deus fala: então pega um cordeiro, coloca sobre as suas costas, vai até a cidade, chama os filhos de Jessé para sacrificar com você. Ele chega na porta da cidade, todos se apavoram. Os anciões que estavam à porta dizem: é de paz a sua vida. Ele diz: é de paz, santifica, traz aí todo mundo, vamos santificar aqui, não é? Porque hoje Deus vai escolher um novo ungido aqui, aleluia, para cuidar do rebanho de Israel. Você conhece a história muito bem, sabe? Que está lá Eliabe, bonitão. Quem sabe havia se preparado para a próxima guerra que estava para chegar. Quem sabe tinha levantado muito peso aquele dia todo, estava lá bonito, não é? Santificado já, ou seja, estava com a roupa limpa. Porque é interessante, irmãos, que Jessé chamou os seus 6 filhos para se santificarem e não chamou Davi. Interessante isso, né? Eles vão lá e começam a se preparar para se santificar. Eu fico observando uma santificação apenas exterior, não é?
quando na verdade Davi, ele não estava se santificando no exterior, não estava colocando uma roupa limpa, quem sabe ele não estava se purificando com a lavagem de água, quem sabe ele não estava participando dos rituais porque ele não fora convidado, mas irmão, o coração de Davi era um coração puro, ele estava lá, quem sabe, adorando ao Senhor, cantando salmos, salmodiando, dizendo que o Senhor é o seu pastor e que nada faltaria. Quando ele viu um leão, ele se levantava, pegava na barba do leão e arrancava a ovelha da boca dele. Ele viu um urso e pegava o urso e arrancava a ovelha das garras daquele urso, porque Deus era na vida de Saul, de Davi. Aleluia. E os irmãos dele se santificando ali, e Davi cuidando das ovelhas malhadas. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi cuidando do rebanho. Parece que ninguém está vendo. Parece que ninguém está vendo Davi. E muita gente fica dizendo aí, olha, eu estou fazendo isso aqui, mas ninguém está vendo. Ninguém está me observando. Ninguém está vendo. Quem é que vai se interessar por um rebanho pequeno, por umas poucas ovelhas? Quem vai se importar com umas ovelhas malhadas, salpicadas, umas ovelhas que estão escondidas lá atrás do primeiro aprisco, não é? Lá escondida. Quem é que vai se importar por um pastorzinho de ovelha ruivo, não é? Com sarda no rosto, baixinho, não é? Quem é que vai se importar com isso? Mas diga assim, Deus está com seus olhos como chama de fogo, procurando os fiéis. Salmo 101, verso 6 diz: os olhos do Senhor são como chama de fogo, procurando os fiéis da terra. Aleluia. Procurando os fiéis da terra para que estejam na sua presença, para que estejam na sua presença. E ele diz: aquele que é fiel e reto estará na minha presença. Aleluia. Deus olha para Davi. E agora Saul, rejeitado, o Espírito Santo sai da vida dele, ele continua sendo ungido de Deus, mas já sem a presença do Senhor. E a Bíblia diz que vem um espírito maligno, né? Então agora Saul está lá, vivendo momentos de tormento na sua vida, vivendo momentos, não é? Sem inspiração, sem revelação de Deus, sem direção. Quantas pessoas, não é, que Deus levantou, mas que depois de Deus ter investido tanto, porque irmãos, Deus investiu na vida de Saul. Saul era assim, um homem duro sim, mas a minha Bíblia diz que quando Deus levantou Saul, no capítulo de número 10, 6, diz a Bíblia que Deus mudou o coração dele em um outro coração, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre ele e transformou ele em um outro homem, e aí ele começou a profetizar. Aleluia, oh aleluia. Saul recebeu um investimento tremendo, o Espírito do Senhor desceu sobre a vida dele, ele foi transformado num outro homem, e ele fez tudo aquilo que o Espírito mandava ele fazer, e tudo aquilo que vinha à mão dele, isso ele fazia, porque o Espírito de Deus guiava ele. Deus muda o coração de Saul em um outro. Só que lá na frente, irmão, Saul começa a desobedecer a Deus. Você conhece a história. Então agora nós vemos este homem que Deus havia escolhido para ser ungido de Deus, mas infelizmente já não tinha mais o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Então agora Saul está endemoniado, e o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é que então de repente alguém diz lá no palácio: ei, Saul, você está atormentado, mas você sabe muito bem, não é, que tem aí uns tocadores aí, não é, que tocam bem, não é? Então aí, queridos irmãos, eu fico pensando que quem sabe isso era uma tradição, não é? Porque nós observamos a Bíblia mostrando isso em alguns episódios da Bíblia Sagrada. Nos dias de Eliseu, por exemplo, quando os reis procuraram ali uma palavra de Deus, no capítulo 4, de segunda vez, a Bíblia diz que quando Eliseu está lá mal-humorado e vem o rei Edom juntamente com Josafá e o rei de Israel, que é o rei Acabe, ele olha para eles e diz: olha, se não fosse a presença de Josafá que eu respeito, eu não falava contigo, ó rei de Israel, porque você está desviado. Mas tem um negócio: se trouxer um bom tocador de harpa aí, eu vou dar uma palavra de revelação para vocês. Trouxeram um arpista que tocava bem, e quando ele tocou, diz a Bíblia que o Espírito de Deus desceu sobre Eliseu e ele começou a profetizar. Eu disse: aleluia, que desses poços que vocês cavaram vai jorrar água, vai ter água para
sendo usado por Deus. Então eu vejo Eliseu sendo usado por Deus para trazer uma revelação. Mas também não é só ser usado. Quem toca a harpa também é usado para expulsar demônios. Oh, glórias ao nome do Senhor. É por isso que eu gosto de hino, irmão. Eu sei que tem muita gente que gosta de cantar esses cânticozinhos, essas músicas novas que temos por aí, não é? Tantas cantoras abençoadas, não é verdade? Embora infelizmente eu até ouvi esses dias aí uma cantora de grande nome, estava preocupada aí, mandando para todo mundo aí que tem Facebook, eu não tenho, mas eu ouvi falar, né? Mandando aí para falar assim, adiciona aí, pode me adicionar aí, porque ela estava preocupada em ser a ganhadora do ano, que tinha mais seguidores. Meus queridos irmãos, se você é um adorador, Deus te chamou para inspirar os profetas a profetizarem. Deus te levantou para quando você cantar, o demônio sair e as vidas serem libertas, aleluia. Porque, queridos irmãos, há um poder muito grande no hino, há um poder muito grande. É por isso que quem sabe Jesus gostava de hino, né? E antes dele descer para o Getsemane, a Bíblia diz que tendo cantado um hino, ele desceu no vale do Getsemane. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Então agora de repente, a Bíblia diz que então estando agora Saul endemoniado, e dizem lá no palácio, olha, tem aí um moço que é filho de Jessé, e nós temos visto, aleluia, este moço que é filho de Jessé. Tem alguém te vendo, meu querido irmão? Eu quero dizer para você que tem alguém te vendo. E a Bíblia diz que ele era um servo do rei. Digo, servo do rei. Existem servos do rei que estão olhando, são olheiros do rei, estão olhando, aleluia, para procurar homens de Deus, irmãos, procurar mulheres de Deus. Quem sabe Davi estava lá pensando, eu estou aqui esquecido, me ungiram com óleo, né? Fui ungido, Samuel foi lá, mas depois que ele ungiu, nada mais aconteceu, todo mundo me despreza, não é? Tanta profecia, tanta promessa. Quem sabe você já teve tantas profecias, quantas promessas de Deus que já foram faladas para você, e você fica aí dizendo, não, mas não está acontecendo nada. Fica assim não, meu querido irmão. Vai continuando tocando a harpa, continua salmodiando, vai continuando aí, continua tirando a ovelha da boca do leão, continua tirando a ovelha da boca do urso, continua fazendo o seu trabalho. Deus está te vendo, e a qualquer momento Ele vai te levantar, aleluia. E aí a Bíblia diz assim, olha, esse moço que é da casa de Jessé, rei, ele tem 7 características. Diga 7. Diga 7 marcas. Aleluia. Primeira marca, diga assim comigo, ele toca bem. Diga assim comigo, o homem segundo o coração de Deus, o pastor de ovelhas que Deus quer dar para o seu povo. Em primeiro lugar, ele tem que ser adorador. Diga adorador. Deus quer dar adoradores. Deus quer dar adoradores, porque Deus quer, aleluia, que esses homens que estejam à frente do rebanho sejam os primeiros a conduzir o rebanho para adorar a Deus, para adorar a Deus, para adorar a Deus. Se o pastor for adorador, todo o povo vai adorar a Deus, aleluia. Oh, rei, ele toca bem, aleluia. Oh, irmão, Saul não entendia nada de tocar, sabe? Não entendia nada de adoração. Passou 40 anos, irmão, a arca do Senhor ficou na casa de Aminadab, e lá ficou, irmão, empoeirada, quem sabe. Mas, irmãos, a primeira coisa que Davi fez quando ele assumiu o reinado foi buscar a arca do Senhor e instituir no meio de Israel, oh, aleluia, adoração 24 horas, aleluia, 24 horas de adoração lá na arca do Senhor, na presença de Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Irmãos, oh glória, nós queremos que a igreja seja adoradora, irmãos, mas a adoração tem que começar no altar, irmãos, aleluia. A adoração tem que começar aqui, a adoração tem que começar aqui. Quando o fogo começa a queimar aqui no altar, irmão, contagia toda a igreja. Deus tem que levantar pastores que são adoradores.
Diga assim: segundo. O servo do rei disse assim: ó rei, ele além de tocar bem, ele é valente. Diga valente. Diga valente. Quantos podem glorificar a Deus? Irmãos, o homem de Deus, ele tem que ser valente. Ele tem que ser alguém que não é qualquer provinha que vai desanimar ele, não. Ele tem que ser valente. Às vezes fraco, mas valente. Às vezes sem muita força, mas valente. Acreditando, lutando e vencendo. Carregando a cruz no meio da luta, glorificando a Deus. Aleluia. Valente, 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 valente. Oh, aleluia. Não pode, irmão. Se tiver uma multidão, né, querendo fazer a obra com Gideão, 32 mil, irmão, mas se 22 for covarde, deve ir embora. Deus não conta com covardes, Deus conta com valentes. Aleluia. Crescemos valentes, valorosos, né? Como tem aí o hino que as irmãs gostam, tem que ser valente. Quantos podem glorificar a Deus? Diga: primeiro, adorador. Segundo, valente. Terceiro, diga terceiro, animoso. Que é isso, pastor? Animado, camarada, positivo, contagiante. Não tem tempo ruim com ele. Ele é animado, ele é positivo. Vai dar certo, nós vamos conseguir. Ninguém vai se levantar contra nós e vai prevalecer, não. O Senhor é conosco, ele é conosco. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Aleluia, animoso. Quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Fica animoso. Aleluia. Glória. Tem gigante, mas a terra é boa. Animoso. Quantos podem glorificar a Deus? Irmãos, o rebanho tem que ver o ânimo no meio da igreja, irmãos. Tem que ver o ânimo do seu pastor no meio da igreja. Aleluia. Muitas vezes a gente quer que a igreja seja animada, mas o pastor não é animado. Dá glória aí, fala mistério com Deus, dá um sorriso aí, mas também o próprio não dá. Tem que ser animado, tem que ser o primeiro a fazer, tem que ser como Neemias. Ele está lá restaurando, mas não está parado de braço cruzado, está com uma espada do lado da mão e uma colher, ou uma pá, ou uma enxada, fazendo a obra do Senhor. Quantos podem dizer glórias ao nome do Senhor? E quando o Sambalate e Tobias se levanta para dizer para Neemias descer, ele disse: eu não tenho tempo para isso, não. Eu estou fazendo uma grande obra para Deus e eu não tenho tempo para perder com vocês. Animado. Aleluia. Se nós queremos, irmãos, nós queremos ver uma igreja que está envolvida na obra, nós temos que ser os primeiros. Eu falo isso de mim, irmãos. Eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que ser o primeiro a ser aquele que vai à frente, aquele que vai animado, vai acreditando. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Animados. Oh, glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia. É por isso que a arca do Senhor ia à frente quando Israel andava no deserto, porque quando eles olhavam, aleluia, para a arca do Senhor, eles viam o Deus de Israel numa coluna de nuvem. Aleluia. E eles ficavam animados a caminhar. Deus está na frente, vamos continuar. Deus está na frente, nós vamos continuar. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Em quarto lugar, diga em quarto lugar. Diga assim: além de ser adorador, valente e animoso, ele é homem de guerra. Aqui, como é isso? Homem de guerra? Ele nunca guerreou. Ele só tem 18 anos. A idade para ir para a guerra é 20. Ele não tem experiência de guerra. Quem sabe para os olhos de Saul, que disse: olha, Davi, eu sei que você é animado, mas esse aí, Golias, ele é homem experimentado na guerra. Aleluia. Oh, Saul, você não sabe de nada. Aleluia. Você não sabe de nada. Esse Golias aí é experimentado na guerra, sim, mas eu
Qual é a experiência que nós temos com Deus, irmãos? Qual é as guerras que estamos lutando? Será que nós estamos vencendo as guerras que estamos lutando? E Deus está falando conosco, aleluia. O homem que Deus quer levantar é um homem que é experiente na guerra. Diga experiente na guerra. Experiente na guerra. Ah, mas é uma guerra que ninguém está vendo, Mas é uma guerra, não deixa de ser uma guerra. Não é uma guerra dos titãs, não é uma guerra dos grandes, não é uma guerra que dá ibope, que os moabitas, os amonitas, os amalequitas, os filisteus ficam sabendo, mas é uma guerra que os servos de Deus estão observando. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Ninguém sabia dessa guerra, mas o jovem, servo do rei, sabia. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Oh, aleluia, glorifica a Deus, irmãos. Tudo que você faz no reino de Deus não é em vão. E então agora, depois de homem de guerra, em sexto lugar, o jovem chega para o rei e diz assim: olha, além dele ser homem de guerra, aleluia, ele é sisudo em palavra. Diga sisudo em palavra. Diga, ele é ousado no falar. Diga, ele tem autoridade. Ele fala com autoridade. Aleluia. Davi, ele era abusado, ele era ousado no falar. Seu irmão Eliabe achava que ele era, na verdade, presunçoso, porque ele olha para Davi. Quando Davi vai lá ouvir o que o gigante está falando, ele diz assim: eu conheço a presunção do teu coração e a maldade do teu coração, Davi. Não preocupe com o que as pessoas estão dizendo, não. O que importa é que Deus está te vendo, aleluia. Seja ousado no falar, fale com autoridade, resista o pecado, aleluia. Quantos estão entendendo? Essa semana eu falava com a minha esposa, pela primeira vez eu tive a oportunidade de evangelizar alguns testemunhas de Jeová. E ali tinha algumas pessoas que eram assim, difíceis de ouvir alguma coisa, não é? Porque eles eram pessoas que queriam somente falar, não queriam ouvir. Eles sabiam que estavam evangelizando um pastor, não é? E de repente ali aquela mulher falando com muita convicção, né? Com aquela esperança, né? Ainda que remota, de quem sabe convencer um pastor assembleiano a se transformar em testemunha de Jeová. E eu deixei ela falar. E ela falou da testemunha de Jeová, e ela falou da religião dela, e ela falou do livro dela, e ela falou tanta coisa. Aí depois que ela terminou, eu falei para ela assim: agora você me deixa falar um pouquinho de Jesus para você? Aí eu falei de Jesus, de Gênesis, Apocalipse, e eles ficaram ouvindo. E eu falei de Jesus. Eu falei: se você pegar qualquer versículo da Bíblia de Gênesis, Apocalipse e tentar apontar para algum dos apóstolos, para algum dos profetas, você não vai encontrar ponte nem ligação. Mas se você pegar qualquer versículo de Gênesis, Apocalipse e tentar fazer uma ponte, uma ligação, vai sempre chegar em Jesus, porque Jesus é o centro da palavra. Ele é a revelação de Gênesis, ele é a revelação de Êxodo, ele é a revelação de Levíticos, ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E quando eu falava de Jesus, uma mocinha estava ali, que quem sabe eu imagino que era nova, convertida ali, não é? Na torre de vigia. Eu disse para ela aquelas palavras e disse assim, com ousadia e autoridade, quando eles já iam se levantando, os varões que estavam lá não abriram suas bocas, só essa mulher falava. Eles ficavam olhando, um ria daqui, o outro ficava sério e dizia: nós temos que ir, nós temos que fazer a obra. E então eu olhei para a cara daquela moça e disse assim: moça, lembre-se desta palavra, lembre-se que Jesus está voltando e que ele, naquele dia que voltar, não te ache, aleluia, em falta, como alguém que rejeitou a glória do Filho de Deus. Ela olhou para mim e disse assim: não, eu não estou rejeitando Jesus, eu amo Jesus. E começou a falar que não estava rejeitando, mas eu percebi nitidamente que o seu coração estava temeroso em não rejeitar a Jesus, porque aquela mulher que estava falando, inclusive dentre tantas coisas, disse que Jesus era apenas o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Eu disse: olha, mulher, Jesus, se fosse o arcanjo Miguel, a Bíblia diz em Colossenses 1,16 que ele é aquele, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se
Deus é com você. Diga, Deus é comigo. Aleluia. Gostaria de falar, mas em sexto lugar, eu vou terminar já. A Bíblia diz que o jovem olha para o rei Saul e diz assim: mas ele não é só sisudo no falar. Diga assim comigo: ele tem gentil presença. Diga, gentil presença. Ele não é arrogante. Ele fala com autoridade, mas ele tem graça de Deus na vida. Ele é humilde. Ele tem gentil presença. Quantos estão entendendo? Esse é o perfil de um homem de Deus. Esse é o perfil de uma mulher de Deus. Gentil presença, agradável. Quando ele chega, ele contagia com a sua presença. Uma presença agradável, uma presença gostosa. Não é aqueles que espalham a rodinha, não. É aqueles que quando chega todo mundo quer ouvir, quer conversar, quer abraçar. Ele tem uma presença gostosa. Quando ele chega todo mundo começa a ouvir. Todo mundo quer ficar presente, porque ele tem gentil presença. Em outras palavras, ele é carismático. Ele é uma pessoa agradável. Diga agradável. Diga, Deus quer dar homens à sua igreja que sejam carismáticos, agradáveis. Quantos estão entendendo? Essa é a sexta característica. Mas por último, acima de tudo, o Senhor era com ele. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Irmão, se o Senhor não for conosco, não adianta nada. Se Deus não estiver no nosso meio, não adianta nós estarmos aqui. O principal de tudo, ó rei Saul, é que o Senhor é com ele. E Davi chega, toca a harpa, e aquele espírito maligno vai embora. E Saul agora fica tranquilo, fica bem, porque o objetivo, diga assim comigo, o objetivo do homem de Deus é trazer bem-estar ao rebanho. E o objetivo do homem de Deus é trazer restauração. Davi nunca procurou o mal de Saul. Davi queria ajudar o rei Saul. Deus quer nos levantar para sermos abençoadores, restauradores, trazer bênçãos para a igreja. É Deus quem faz isso, irmãos. Oh, olha, eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Irmãos, Deus tem o melhor para vocês. Deus tem o melhor para nós. Diga, Deus tem o melhor para nós. É Deus quem levanta, é Deus quem capacita, mas nós temos que aprender a esperar no Senhor. Nós temos que aprender a esperar em Deus. Aleluia. É Ele quem capacita o pequeno e faz dele grande. É Ele quem dá força ao pequeno e faz dele um rei. É Ele que pega um Davizinho que não era nada, que ninguém dava nada, e faz ele ser um grande homem de Deus. É Deus quem faz isso. Enquanto alguns estão falando que você é tudo isso, tem outros dizendo que você não faz nada. O gigante, quando olha para Davi, diz assim: quem é este que vem com pedras e pau? Esse moço, não é? Ele desprezou, diz a Bíblia que o gigante desprezou Davi. Diga o gigante desprezou o ungido de Deus. É assim mesmo, irmãos. Mas nem por isso Davi se intimidou, se deixou intimidar. Eu quero que você entenda nesta noite: Deus está te levantando.
Aleluia. Você precisa de ter convicção daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus te levantou. Deus está dizendo para você nesta noite: é Ele quem te levanta, é Ele quem te capacita. E você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te preparar para a obra que Deus tem para fazer na tua vida. Mas você precisa aprender a esperar nele. Aleluia. Eu queria terminar esta mensagem dizendo para vocês que Deus, aleluia, Ele dá pastores para o seu rebanho. É Deus que levanta, é Deus quem cuida. Diga: o rebanho é do Senhor, a igreja do Senhor. Aleluia, é dele, aleluia, é do Senhor, é o Senhor quem faz, é o Senhor que opera no seu tempo. Ele está preparando os Davis, Ele está levantando os Davis. Quem sabe você não se sinta preparado para a obra que Deus quer fazer na tua vida ainda, mas eu quero dizer para você: Deus está cuidando de você, Deus está te preparando, está te dando experiência, aleluia. Mas anime o teu coração, vai adorando o nome do Senhor, seja um adorador, seja valente, seja animado, tenha experiências com Deus, tenha autoridade no falar, aleluia. Ainda que você não saiba falar tão bem, mas fale com ousadia, fale com autoridade. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é com você, Ele é com você. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Se Deus é contigo, nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia. Diga assim comigo nesta noite: Senhor, transforma a minha vida, muda o meu coração, me enche do teu Espírito, faz de mim um adorador, faz de mim um adorador, faz de mim um adorador, faz de mim, aleluia, oh, aleluia, faz de mim, Senhor, ó Deus, um adorador. Tira de mim, Senhor, toda palavra contrária, todo negativismo. Me faz uma pessoa animada, uma pessoa que acredita que tudo vai dar certo, aleluia. Me dá experiência, Senhor, eu preciso ter experiências contigo. Faz de mim uma pessoa, aleluia, ousada no falar, aleluia. Faz de mim, Senhor, uma pessoa ousada no falar para ganhar muitas almas para o Senhor. Mas também, Senhor, faz de mim uma pessoa humilde, Senhor, uma pessoa agradável, aleluia. E acima de tudo, Senhor, diga assim: acima de tudo, que o Senhor seja na minha vida. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Aleluia. Deus é conosco, irmãos. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, aleluia. Fecha os seus olhos, vamos cantar um hino, aleluia, para que nós podemos louvar o Senhor com louvor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo em modos de ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Ele vai cuidar de você. Ele é o bom pastor que cuida da sua ovelha. Ele cuida de você. Quem sabe você está olhando e dizendo assim: Senhor, cuida de mim. Deus olha para você e diz: eu sou o pastor, eu cuido do meu rebanho. Aleluia. Ele vai cantando, cante: eu sou o bom pastor, eu cuido do meu rebanho. Ele cuida de você. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.
fácil, né? Essa igreja já viveu momentos maravilhosos, né? E está vivendo um momento bonito, porque a gente observa e tem visto como os irmãos têm estado unidos. União. Se não fosse esta unidade, certamente, quem sabe, muitos poderiam dizer que esta igreja poderia até ter fechado. Esta união, irmãos, é promovida pelo Senhor. Ele tem colocado nos seus corações que fiquem firmes. E é a palavra que Deus coloca no meu coração para falar para ti, diácono melhor desta. Cuida destas poucas ovelhas. Aleluia. Cuida destas poucas ovelhas. Não sei se você se lembra daquela revelação que Deus me deu ali no Converso para lhe falar. Eu vejo cuidando de um rebanho. Eu vejo Deus preparando a tua vida para isso. Deus está te preparando para isso. Deus tem isso na tua vida. Deus te levantou para isso. Deus te levantou para ser um grande pastor de ovelhas. Deus te levantou para ser um líder na casa do Senhor. Mas Deus não quer que você seja um criador de jumentas. Deus quer fazer de você um pastor de ovelhas. Eu sei que cada um tem um perfil, cada um tem um estilo, cada um tem um jeito de ser. Mas Deus é quem capacita, é Deus quem prepara, e Deus está trabalhando no teu coração. E Ele vai fazer de você um grande pastor de ovelhas. Essas 7 características que eu preguei aqui, Deus manda te dizer, Deus vai fazer você vivê-las para a glória do nome do Senhor. Deus está te preparando. Eu repito isso. Enquanto isso, irmãos, a igreja vai glorificando a Deus, vai esperando o Senhor. Não pressiona a Deus, não põe Deus na parede, não. Eu vim aqui para dizer, profetizar para você que está aqui, que é a ovelha desse pasto. Aleluia, não pressiona a Deus, não espera no Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está cuidando do seu rebanho, irmãos. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Eu vim aqui para isso, irmão. Meu compromisso não é com o homem, não. Embora eu esteja aqui, faço parte da igreja, sou parte da família, mas meu compromisso é com Deus. Eu vim aqui para dizer para vocês, aprendam a esperar no Senhor. Eu vim aqui para dizer para você também, diácono Eduardo, com todo respeito, Deus quer fazer de você um grande pastor de ovelhas, aleluia, para conduzir o rebanho, como o texto diz. Eu elegi a Davi, aleluia, para conduzir o meu rebanho com integridade de coração e conduzi-lo com destreza de mãos, aleluia. Deus quer fazer isso. Quantos podem sentir a presença de Deus? Mais um minutinho aí, nós já vamos entregar o microfone. Deus está aqui, Deus está aqui. Ele é o pastor, Ele está cuidando de você. E outra, para vocês que estão dizendo aí, olha, eu estou fazendo tudo isso, mas ninguém está me vendo. Eu quero dizer para você, Deus está te vendo. Deus está te vendo. E no seu tempo, Deus vai te exaltar. Uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Passar o microfone, devolver ao diácono Eduardo. Perdoe porque eu sei que eu tomei muito tempo, mas eu tenho certeza que Deus falou conosco. Amém? Quantos creem que Deus falou conosco, né? Deus abençoe.